Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para essa quarta-feira, 8 de junho de 2022, teremos 7 palpites. Vamos ter bons jogos ali na Nations League e também jogos na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes da gente começar, já vai deixando aquele like, se inscreve no canal e ative as notificações para não ficar de fora e não perder mais nenhum vídeo aqui da nossa página. Então bora galera, sem muita conversinha, já vamos às partidas do dia. Primeiro jogo, Bélgica e Polônia, jogo válido pela Nations League, Liga A, que é a primeira divisão, aqui pelo grupo 4, que tem a Polônia em segundo com 3 pontos e a Bélgica, que perdeu seu primeiro jogo, em último com nenhum ponto. Jogo de um grupo complicadíssimo e jogo que vale muito para as duas equipes e que o cenário de gols aqui tem uma boa tendência, até porque a Bélgica nos últimos 5 jogos, em todas essas partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus confrontos. Já a equipe da Polônia nos últimos 5 duelos, na verdade nos últimos 4, porque tem um jogo ali cancelado contra a Rússia, nos últimos 4, em todos eles também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais nas partidas. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,46, mas é aquele jogo ali com 3 minutos de bola rolando, cotação batendo 1,50, momento de entrada. Porque a gente está falando de um grupo super complicado, são 4 seleções que estão na próxima Copa do Mundo, então a vitória, a pontuação que é extremamente importante, principalmente para a Bélgica, que vem de uma derrota sonora para a Holanda dentro de casa, então precisa muito vencer a Polônia se não quer se complicar dentro desse grupo. Joga contra uma equipe que vem classificada para uma Copa, que vem de 2 vitórias seguidas contra a Suécia e contra o País de Gales, 2 equipes muito fortes também, muito organizadas. Então tem um jogo para ser uma tendência de jogo muito movimentado, até porque a Bélgica é muito ofensiva, marca muitos gols, como as últimas partidas da equipe belga pode demonstrar, mas também é uma equipe que também sofre muitos gols. Dos últimos 5 jogos em 4 partidas, a Bélgica sempre tomou pelo menos um gol em seus jogos, mas também fez um gol. Então é jogo com cara de ao menos 2 gols e quem sabe até mais, porque Bélgica e Polônia são 2 equipes de Copa, estão num grupo complicado e precisam muito pontuar. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50, ali mais ou menos, com 3 minutos de jogo, é o nosso palpite para essa partida. Passando agora para País de Gales e Holanda, outro jogo dessa Nations também aqui do grupo 4, que tem a Holanda em primeiro com 3 pontos e País de Gales ali em terceiro com 0 pontos após perder da Polônia. País de Gales que vem aqui de uma classificação sobre a Ucrânia para a Copa do Mundo e vem para esse jogo para tentar se reerguer e tentar se manter ali na Nations League primeira divisão. E é o outro jogo que eu vejo com um bom cenário de gols, até porque País de Gales chega para essa partida tendo nos últimos 5 jogos 4 partidas com ao menos 2 gols ou mais. Já a Holanda nos últimos 5 confrontos, também em todas as partidas a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em todas essas partidas sempre tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo também vai ser no mercado de gols e também no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd para essa partida está na casa de 1,50, uma cotação muito boa e aquele jogo que a gente precisa de ao menos 2 gols. Caso saia só 2 gols, a gente não perde e não ganha, mas também a gente fica ali neutro e a gente vence com 3 gols ou mais. E é um jogo que tem essa tendência, até porque a Holanda já meteu 4-1 na Bélgica fora de casa, País de Gales já tomou 2-1 também fora de casa e são duas equipes que vêm com bons retrospectos, estão classificadas para a Copa e lembrando que quando se enfrentam sempre tem uma tendência de ser jogos muito movimentados. Alguns jogos são bem antigos, mas também temos jogos mais recentes e esses também foram bem movimentados. Então é um jogo que eu vejo de extrema importância para as duas equipes, principalmente para o País de Gales, que teoricamente é a equipe mais fraca ali juntamente com a Polônia
dentro desse grupo, então pontuar contra a Holanda dentro de casa é extremamente importante. Já para os holandeses, vencer aqui vai ser essencial, porque ali já bota uma carga em cima dos adversários, principalmente a Bélgica, até porque venceu os belgas jogando em Bruxelas. Por isso, nosso palpite para esse jogo, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,50 para País de Gales e Holanda. Passando agora para a Escócia e a Armênia, outro jogo dessa Nations, mas agora pela Liga B, que é a segunda divisão aqui pelo grupo 1, que a gente tem a Armênia vencendo o seu primeiro jogo ali com 3 pontos e a Escócia que não jogou, até porque a Ucrânia estava ali disputando a sua vaga na próxima Copa do Mundo. Outro jogo, galera, com boa tendência de gols, até porque a Escócia chega para essa partida tendo nos últimos 5 jogos, todos eles com ao menos 2 gols ou mais. Já a equipe da Armênia nos últimos 5 confrontos, em 3 dessas partidas também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Não temos confrontos diretos entre essas equipes, até porque a Armênia vem ali de uma terceira divisão ali da Nations C e a Escócia já estava ali mantida na Nations B. Mas o nosso palpite para esse jogo também vai ser uma tendência também no mercado de gols. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Porque teoricamente a gente tem uma Armênia, que é uma das equipes mais fracas desse grupo, que venceu surpreendentemente ali a Irlanda dentro de casa e pega a Escócia, uma das equipes que deve brigar por esse acesso à primeira divisão da Nations League ali juntamente com a Ucrânia e quem sabe dependendo dos resultados da Irlanda. Mas a Escócia ainda não jogou nessa Nations, vem ali eliminada da Ucrânia, mas vinha fazendo uma boa eliminatória para a Copa do Mundo, tanto que conseguiu ali chegar na repescagem, estava num grupo complicado com a Áustria, com a Polônia, com Israel, que deu muito trabalho também. Então é um jogo de uma equipe escocesa que tem mostrado um bom futebol contra a equipe da Armênia, que é uma equipe tecnicamente mais fraca do que a seleção escocesa. Então um jogo com a cara de gols, mas também a Armênia pode surpreender e manter ali a primeira posição, o que favorece mais ainda o nosso mercado de gols. Então, mais de 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,56 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para América e Ceará, jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o América em quinto com 14 pontos e o Ceará ali em 16º com 10 pontos. Duas boas equipes bem organizadas, intermediárias do nosso futebol nacional e duas equipes que vêm correspondendo muito bem no mercado de gols. Até porque o América nos últimos 5 jogos, em todas as partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Ceará, nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 3 partidas, tivemos 2 gols ou mais. Quando o jogo não acabou 0-0, sempre tivemos pelo menos 2 gols nas partidas. Então nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 1.5 gols. A odd está na casa de 1,50, uma cotação muito boa para um América quinto colocado, 11 gols marcados, 10 sofridos, contra um Ceará que tem 10 marcados e 12 sofridos. Ou seja, são duas equipes que fazem e tomam muitos gols. Isso fica muito evidente nos últimos confrontos. O América, nos últimos 5 jogos, a equipe sempre tomou gols. Só uma partida a equipe não fez gols, que foi contra o Independente Del Valle. O Ceará, por sua vez, também vem tendo nos últimos 4 jogos sempre marcando pelo menos um golzinho. Ou seja, são equipes com tendência de gols. É duas equipes muito organizadas que estavam, né, no caso do América, em competição internacional. O Ceará ainda se mantém, mas são duas equipes muito boas e que isso favorece o nosso mercado de gols. Ainda mais um Ceará ali brigando contra a zona do rebaixamento e um América brigando para se manter ali no topo, até porque está apenas a 4 pontos do líder Corinthians. Por isso o nosso palpite para esse jogo é uma tendência de ao menos 2 gols. Então, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Juventude e Atlético Paranaense, outro jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem a equipe de Curitiba em 8º com 13 pontos e o Juventude ali em 17º com 10 pontos. Apenas 3 pontos separando essas equipes. Campeonato bem bolado nesse início, mas um campeonato também de gols para esse jogo. Até porque o Juventude nos últimos 5 jogos, em 4 partidas a equipe teve 2 gols ou mais em seus confrontos.
Já a equipe do Atlético Paranaense nos últimos 5 jogos, em 4 partidas, também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, apenas um acabou 0 a 0. Nos outros 4, sempre 2 gols ou mais, tendo aqui como um destaque pelo menos 3 gols em todos esses 4 jogos disputados entre essas equipes que tiveram gols. Por isso, o nosso palpite para esse jogo também é no over e no mais de 1.5 gols. Aqui a odd está na casa de 1,51, outra cotação muito boa, porque a gente está falando de um Atlético Paranaense que está ali no bolo, na parte de cima da tabela, com 8 gols marcados e 11 sofridos, contra um Juventude que precisa vencer para sair da zona do rebaixamento, tem mais gols sofridos do que marcados, mas joga dentro de casa e no Alfredo Jaconi a equipe é muito forte. Vem de 2 jogos sem derrotas, um empate com Fortaleza fora de casa e uma vitória contra o Fluminense naquele jogo ali do polo aquático. Já o Atlético vem muito bem, principalmente depois da chegada do Filipão. São 4 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos, então a equipe vem muito bem, vem marcando muitos gols, vem com a média muito boa, mas pega a equipe do Juventude que dentro de casa é muito perigosa, é uma equipe muito qualificada também, então um jogo que tem tudo para ser bem movimentado e com pelo menos 2 gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,51 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Atlético Goianiense e Avaí, outro jogo dessa Série A do Campeonato Brasileiro, onde a gente tem o Avaí em 14º com 11 pontos e o Atlético Goianiense ali em penúltimo com 7 pontos. Outro jogo que tem uma tendência de gols, apesar de a gente ter duas equipes que teoricamente devem brigar aqui contra a zona do rebaixamento, mas duas equipes que vêm com boa média de gols. Até porque o Atlético nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve 2 gols ou mais em seus jogos. Já o Avaí, nos últimos 5 confrontos, em todos eles a equipe teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em apenas um acabou 0 a 0. Em todos os outros, sempre 2 gols ou mais. Então é mais um jogo no mercado de gols. Mesmo a gente estando falando de um campeonato brasileiro que tem uma tendência de ser truncado. Mas precisando muito vencer e lutar contra um concorrente direto, eu acredito que é um jogo muito importante e um jogo com cara de ao menos 2 gols. Por isso, mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,40 nesse momento, mas pegar ali com 1,50 a 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para essa partida. Porque a gente está falando de um Avaí ali em 14º com 11 pontos, ali beirando a zona do rebaixamento, apenas um pontinho, e um Atlético, oitavas de final de Sul-Americana, precisando muito vencer nesse brasileiro, até porque a equipe só tem 7 pontos, está na zona e caso não consiga vencer o Avaí, perde uma chance muito grande de bater um concorrente direto jogando dentro de casa. A equipe vem de uma derrota para o Corinthians na última partida, não vinha ali de uma boa sequência, mas jogou muito bem contra o Internacional após a classificação contra a LDU. Já o Avaí, por sua vez, deve jogar retrancadinho, como é a característica da equipe, e a equipe vem de 4 jogos sem vitórias. São 3 derrotas e um empate ali com o São Paulo, mas mostra que a equipe faz gols, mas também toma muitos gols e vem para Goiânia para pontuar, até porque a equipe do Atlético deve ir para o jogo, deve se expor e isso deve dar muitas opções para a equipe lá de Santa Catarina. Por isso eu acredito num jogo movimentado com ao menos 2 gols. Então mais de 1.5 gols, odd na casa de 1,50 ali mais ou menos com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para essa partida. E passando para o último jogo do dia, Red Bull Bragantino e Flamengo, outro jogo bem interessante desse Brasileirão, onde a gente tem o Flamengo em 11º com 12 pontos e o Bragantino ali em 15º com 10 pontos. Duas equipes com técnicos bem ameaçados, mas equipes com boa tendência ali no mercado de gols. Até porque o Bragantino nos últimos 5 jogos, em 3 partidas, a equipe teve ao menos 2 gols ou mais em seus jogos. Já a equipe do Flamengo nos últimos 5 confrontos, em 4 deles, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentaram nos últimos 5 confrontos, em 4 partidas, também tivemos ao menos 2 gols ou mais. Por isso o nosso palpite para esse jogo vai ser no mais de 2.0 gols asiáticos. A odd está na casa de 1,58, uma cotação muito boa para um Flamengo que vem pressionado ali em 11º e um Red Bull que também vem pressionado em 15º, duas equipes que vêm de derrotas. O Inter venceu o Bragantino dentro de casa e o Fortaleza venceu o Flamengo dentro de casa. Ou seja, são duas equipes qualificadas desse nosso campeonato nacional, mas que não vêm numa sequência muito boa, principalmente
impressionante o Bragantino eliminar de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de Libertadores, que tem apenas o brasileiro e que não vence a uma boa quantidade de jogos. O Flamengo, por sua vez, vinha numa sequência muito boa, mas acabou perdendo para o Fortaleza. Então é um jogo, teoricamente, de redenção para a equipe paulista e para a equipe carioca. Vejo um jogo com boa tendência, até porque Bragantino e Flamengo, quando jogam, sempre tem uma tendência de ser muito movimentado. E eu acredito que para essa partida não deve ser diferente, até porque o retrospecto e o momento dessas equipes também pede isso. Então, mais 2.0 gols asiáticos, odd na casa de 1,58 é o nosso palpite para esse jogo. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando. E até a próxima. Fiquem agora com os bilhetes prontos e valeu!